sistema educacional, antes de entrar ou de desejar entrar no mercado de trabalho. Ele vai buscar o seu registro profissional e descobre que ele vai entrar num sistema que vai fiscalizá-lo. Ele, até o dia da formatura, ele acha que o CREA vai defendê-lo, vai ajudá-lo, vai fazer uma série de coisas que ele acha que o conselho está lá para isso. Não está para isso. O conselho é um órgão público, né, uma autarquia pública federal baseada em 2 pilares: fiscalização do exercício da profissão e tribunal ético. Ou seja, as 2 atividades do conselho não são para ajudar o profissional, são para ajudar e defender a sociedade dos maus profissionais. Então ele se depara com isso no dia seguinte, que se forma. Eu, né, o professor Bittencourt, a Carmen, algumas vezes, mesmo não sendo profissional do sistema, nós vamos nas universidades, nas escolas, do primeiro ano até o 10º período, fazer palestras. O Bittencourt já me levou em auditórios com 500 pessoas, fora os em pés, né? Muitas vezes, né? Para explicar que o sistema está esperando ele, no dia que ele se formar, mas o sistema não é aquilo que ele está imaginando. Ou seja, o exercício profissional é um órgão que vai fiscalizar a sua atividade. E para isso nós temos fiscais, nós temos inspetorias, e pior, nós temos um conselho constituído de conselheiros, que são profissionais, como eu estou vendo aqui muitos, né? Temos aqui pelo menos uns 6 conselheiros, 7 talvez, que somos quem? Profissionais que trabalham, que temos a nossa empresa, que trabalhamos nas empresas, e por algum motivo a gente é pego de surpresa, e alguém diz: você não quer ser conselheiro do CREA? Ou você não quer ir para uma divisão técnica do clube? E depois do clube a gente acaba indo para o CREA. E a gente senta lá numa cadeira, sendo um profissional como qualquer um de vocês vão ser um dia, ou os que já são formados. E no dia seguinte a gente descobre que o conselho sou eu. O conselho é o Bittencourt. O conselho é o Rubenildo. Não existe o conselho. O conselho são os conselheiros que naqueles 3 anos de mandato estão sentados ali. E ali naquele momento, né, não vou esquecer você não, Sabatino, deixa eu chegar na área dos eletricistas. Quando chega, os conselheiros sentam ali e trazem do meio acadêmico, e eu vivi isso muito lá no Confea. A melhor qualidade de um grupo de conselheiros é quando você tem os representantes das instituições de ensino nesse grupo. Né? A gente vê isso lá no próprio CREA, eu vi isso lá no Confea, nos anos que eu passei lá, no período que eu fui vice-presidente. Os grupos que conseguem entender melhor o sistema é quem vem da instituição de ensino, que traz a informação de um dos lados daquele triângulo. Nós, a grande maioria, vem do mercado, vem da indústria, vem do serviço, traz outro lado. Mas somente os representantes da instituição de ensino trazem a informação de como funciona as universidades, as escolas. E aí lá no nosso conselho, nós fazemos funcionar esses 2 pilares. O exercício profissional, a fiscalização, e os tribunais éticos. Né? Nesses últimos 6 anos eu tenho me dedicado mais à questão de fiscalização voltada para a ética profissional. Temos feito aí uma série de palestras, apresentações padrões para serem utilizados pelos 27 CREAs sobre como o conselheiro deve agir, fiscalizar. Eu estava hoje o dia inteiro envolvido num seminário lá no CREA sobre autovistoria. Eu estava fazendo palestras sobre vistorias com aspecto muito da fiscalização da ética do exercício profissional. E eu acho que o sistema, ele vai um dia, se nós conseguirmos alterar a nossa lei, trazer o sistema para a realidade. Eu gostei muito aqui quando foi dito que o CAL, ele se inseriu na realidade do século XXI. Nós não estamos, o nosso sistema profissional não está na realidade do século XXI. Ele está na realidade do século XIX ainda.
quando, ou se um dia, o presidente Tadeu esteve com a gente semana passada, almoçando lá na CEAERJ, ele falou para mim: Xerique, tem mais de 100 projetos de lei tramitando no Congresso, todos eles propondo alterações na Lei 5.194. A gente não consegue nem transformar em crime o exercício ilegal da profissão da engenharia. Você imagina a dificuldade que a gente tem. Só para dar um exemplo para vocês, o Brasil já tem 27 estados há muitos anos. E o Conselho ainda tem somente 15 conselheiros, da época que o Conselho foi formado por 15 regiões. Então, nós não conseguimos passar de 15 para 27, porque precisa alterar a lei. Então, o exercício profissional é uma base, ou um dos lados daquele triângulo que foi mostrado aqui, extremamente importante, e ele vai ter que ir na direção da certificação. A certificação é um pouquinho mais complexa. Nós já tivemos alguns seminários aqui no Clube de Engenharia para discutir essa questão da certificação profissional. A Carmen vai detalhar muito bem claramente o que é isso. É um pouco diferente de um exame de ordem, né? A OAB tem exame de ordem. Você se forma como bacharel em Direito e depois você faz um exame de ordem. Não é uma certificação no conceito do que é uma certificação. O médico, ele faz residência. Isto é um conceito mais ou menos de certificação. Ele se torna um especialista em determinada matéria. Lembrando que advogados e médicos se formam advogados e médicos. Engenheiro nenhum se forma engenheiro. Vocês querem ver só como é que não tem nenhum engenheiro aqui? Fernando, você é engenheiro? Qual é o título da sua engenharia? Está vendo? Ele não é engenheiro, ele é engenheiro eletricista. Rubenildo, que está lá sentado, eu não vou pedir para ele falar, porque eu sei, ele é engenheiro de armamentos. Entendeu? Então não existe engenheiro na nossa profissão. A nossa profissão é uma profissão antiga, onde ela foi modelada em quase 300 títulos. Nós precisamos retomar essa resolução 1010, que ela era o início da engenharia tronco, onde qualquer pessoa poderia fazer o ciclo básico e depois, com 2 anos ou com alguns conhecimentos, se transformar em engenheiro daquilo que ele gostaria de ser. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso muito grande e o nosso exercício profissional foi prejudicado. Voltamos a 1966. Então, eu acho que a certificação, da forma como se está pretendendo, eu conheço muito bem esse conceito de certificação. Esse evento que nós estamos participando lá no CREA, foram já 2 turmas de 50 alunos. Nós vamos dar um certificado, ainda não é uma certificação. O objetivo é que depois nós passemos a fazer um convênio com alguma escola, alguma instituição de ensino, para que esses egressos desses cursos de qualificação possam ser certificados. Eles já são diplomados, são engenheiros civis, elétricos, mecânicos e de segurança, e eles recebem um diploma e um certificado de conclusão desse curso, mas uma certificação profissional, uma titulação, vai ter que seguir alguns critérios um pouco mais complexos. Eu conheço o presidente França já há muitos anos, eu sou diretor aqui do Clube de Engenharia junto com ele há 5 anos, nós estamos no último ano do nosso mandato. Ele sempre defendeu a possibilidade da gente ter um modelo de certificação no Brasil. Na área de engenharia de segurança, onde eu atuo também, a gente tem um embrião de uma certificação profissional da engenharia de segurança, através da Academia Brasileira de Engenharia de Segurança. Vou ver se depois a Carmen pode ajudar a gente, para que a gente possa avançar um pouco nesse conceito, que é um conceito um pouco diferente. Quer dizer, a pessoa tem um diploma da escola, ele tem um título dado pelo CREA, ou pelo sistema profissional, mas ele vai ter depois uma certificação que dá a ele algumas qualificações. Atribuição não, atribuição quem dá é o conselho, né? Formação quem dá é a universidade, mas a certificação pode dar para ele um diferencial. Vou dar um exemplo para vocês, bem fácil de entender. Existe uma profissão de nível médio chamada soldador, e o soldador é qualquer pessoa que sabe soldar.
Quando você conversa com um soldador e ele quer dizer que ele é muito bom, ele diz: eu sou soldador certificado. Eu fiz uma certificação pela entidade tal. Então, ele, além de ser um profissional, ele se titula como profissional certificado. Então, vamos supor, se eu tiver uma entidade que esteja certificando engenheiros de segurança na certificação de gestores de risco, eu for lá e conseguir fazer todos os créditos e virar engenheiro de segurança certificado em análise e gestão de riscos. Então, eu posso muito bem entrar numa licitação para fazer análise de risco de uma plataforma, da possibilidade dela afundar ou não. Eu posso fazer análise de risco de queda ou não de um telhado de um estádio de futebol. Ou seja, você é graduado, você é diplomado, você tem titulação do seu conselho, mas você tem uma certificação de um órgão acreditado. Esse que é o processo um pouco mais complexo, que eu espero a Carme dar aqui essa orientação para a gente saber. Não esqueçam que nenhum desses atores vão diminuir o seu papel com a certificação. Né? A universidade, a escola vai continuar graduando, o sistema profissional vai continuar dando as atribuições profissionais enquanto a lei existir, e as certificações espero que cheguem bem rápido. E fazendo aqui uma defesa, que eu não sei se o Augustinho fez na abertura, o sistema profissional é extremamente importante e necessário na nossa sociedade. Né? O Bittencourt também falou isso. Ajudem e divulguem e difundam esse conceito. Sem o conselho, sem os conselhos, qualquer conselho, não só o de engenharia, ou todos os conselhos, nós estaríamos hoje prestando serviços para outros profissionais que viriam de fora serem nossos gerentes, nossos chefes, nossos supervisores. Todo o mercado de trabalho está garantido porque o conselho só permite a certificação do exercício profissional para aquele profissional que mostrar que estudou a mesma quantidade que o brasileiro. Né? A quantidade de profissionais graduados no exterior que conseguem receber titulação no Brasil é ínfima. Às vezes, um caso ou dois por plenária lá do Confea. A grande maioria dos interessados tem as suas tentativas impedidas porque no exterior a maioria dos cursos não são de 5 anos. Como ele não pode estudar mais um pouquinho aqui, ele vai ter que fazer vestibular e começar tudo de novo, ele não consegue. E aí eu digo graças a Deus, porque aí fica assegurado mais um emprego para um brasileiro que estudou 4.400 horas. Esse é o CREA, esse é o papel do sistema profissional. Se nós não tivéssemos conselhos, não só o CREA, todos os conselhos, nós estaríamos hoje sendo, né, como o Bittencourt falou, estaríamos de joelho prestando serviços para os profissionais que viriam de lá com um curso de 3 anos se dizendo engenheiros. Eu me formei em 1974, ainda peguei uma época que tínhamos muitos, mas muitos estrangeiros. Um dos primeiros empregos meu foi na Morrison Knudsen Engenharia, era uma multinacional da construção civil, e lá tinha um monte de engenheiro que não tinha registro no CREA, porque não eram engenheiros. Eu descobri isso recentemente, porque eles não conseguiam, não, aquele CREA lá, aquilo lá, não sei o quê, porque não conseguiriam. E se diziam engenheiros, tocavam as obras para Vale do Rio Doce, como se engenheiros fossem, e não eram. Então, hoje, o nosso sistema profissional é muito importante. Ele que vai garantir o emprego para toda a nossa juventude, para todos os nossos estudantes, e, por consequência, vai garantir que as universidades tenham os seus cursos. E, por consequência, se a gente tiver uma certificação de qualidade, nós vamos garantir que os melhores profissionais, o Augustinho com certeza falou isso, que ele defende isso, o mercado de trabalho sempre vai ser ocupado pelos melhores profissionais. Você ter atribuição não lhe dá garantia de emprego. O que dá garantia de emprego é o conhecimento. E o conhecimento virá com certeza com a certificação. Muito obrigado.